Salve, salve pessoal, aqui é o Ed, feiticeiro de Kimbanda Nagô, e esse é o Império da Macumba. Hoje nós vamos falar de um tema meio polêmico, né? Mas não é não, é sobre a mão de faca. A tão temida mão de faca, a tão mal instruída mão de faca e assim por diante. Vamos lá, gente. Para vocês entenderem, mão de faca existe ou não existe esse tipo de coisa, vamos lembrar do que a gente está falando aqui, Kimbanda, né? O primeiro de tudo, o que é Kimbanda? Kimbanda é uma tradição, né? Não importa se é Nagô, Luciferiana, Malay, ela é uma tradição. Isso quer dizer que alguém inventou ela lá, criou regras, criou rituais e passa isso para os seus adeptos. Uma pessoa criou isso, vai passando para um filho de santo, que passa para um outro filho de santo, para um outro neófito, para um outro, e assim vai guiando. Assim vai indo, né? Um tata inicia uma pessoa, que depois vira tata, inicia outra pessoa, que depois vira tata, e assim vai iniciando um monte de gente, e aí isso vai criando uma tradição, né? Tendo lá o primeiro que criou o culto, né? A vertente, como o senhor do culto ali, o responsável, né? É, então a base é essa. Se é isso que é Kimbanda. Kimbanda é tradição. E na tradição foi inventado que você precisa ter mão de faca. Você precisa ter uma instrução de como você vai cortar o animal, como você vai sacralizar o animal. Se você vai cortar para cima, para baixo, você vai arrancar a cabeça, você não vai, você vai mutilar o bicho, você não vai, entendeu? Isso é passado dentro de uma tradição. Por isso que você se inicia, escolhe uma quimbanda, se inicia, depois vira mestre, tá, até assim por diante. É porque isso faz tudo parte de um sistema inventado por alguém, né, por algum sacerdote que passou aquilo para frente e tal. Então, mão de faca ela só existe dentro da quimbanda, né, dos sistemas, Luciferiana, Nagô, Xambá, Malay, assim por diante. Agora, é necessário ter mão de faca para cultuar Exu Pombogira? A resposta é simples, é não. Porque o culto de Exu Pombogira ele sempre foi um culto íntimo, assim, um culto marginalizado, um culto que se tinha lá no canto, no fundo de quintal de casa, no fundo de quintal dos terreiros, né? Era uma coisa que o pessoal não falava. Então, você sim, você pode estar cortando para o seu Exu Pombogira, só que aí você tem que lembrar que você não vai estar fazendo quimbanda. Você vai estar fazendo o seu culto de Exu Pombogira, você tá, e ali você não é um feiticeiro de quimbanda, você não é um iniciação nada ali. Você é um zelador de Exu. Você é um responsável pelo seu casal tutelar ali e você vai sacrificar para eles, mas isso não é quimbanda. É culto de Exu e Pombogira seu particular. É isso que é a diferença. Se você vai participar de uma quimbanda, sim, você vai ter que seguir as regras daquela quimbanda. Naquela quimbanda você vai ter mão de faca e você vai ter que conquistar isso, ou você vai ter que comprar isso, ou você... e assim por diante. Você vai ter que dar um jeito de arrumar essa mão de faca aí dentro do culto que você escolheu, mas tem as regras. E é isso que é Kimbanda, um conjunto de regras que você vai ter que seguir, e nessas regras está incluído a mão de faca. Agora, caso não, você sabe quais são os seus Exus. Vamos supor que você tem aí uma Maria Mulambo e um Tranca-Ruas, o casal tutelar. Aí você paga alguém para fazer o assentamento para você, ou você estuda muito e faz. Temos vários livros que ensinam você, eu acho que quase todos os livros que falam de Kimbanda, eles ensinam você a fazer o assentamento por conta própria, né? Os livros do Danilo Cupini e os outros aqui, eu vou dar uma olhada para depois mostrar para vocês, mas um monte de livro aí, PDF, os caras lá 4 na internet, mundo afora. Assenta até o pessoal que fica no candomblé, aprende a tratar com Egum, também depois sai do candomblé, leva esses conhecimentos, assenta e a pessoa por conta própria assenta os Pombogira dela. Então, sim, você pode tentar, aí se vai ter resultado ou não, aí você aí já vai ter que testar. Mas sim, você pode assentar os seus eixos por conta própria, ou você normalmente, tá bom, você não tem moral de fazer isso, você vai lá e paga alguém para assentar eles para você e você vai cortando para eles ali. Não tem problema algum. Ah, só que é claro, né? Você tem que estudar para fazer isso direito, para cortar o bicho de uma maneira que ele não sofra, né? É um sacrifício, tá bom? Você tá dando ele de comida para entidade, mas não é interessante que você deixe o bicho sofrendo, né? Não é um ritual de demanda, é um ritual de alimentação, né? Então tem que saber cortar o bicho certinho, tem que rezar o bicho,
tem que fazer os procedimentos ritualísticos, né? Não é porque você está fazendo um negócio sozinho que você vai fazer mal feito. Você tem toda uma ritualística que você tem que seguir, mesmo que você não esteja praticando uma quimbanda, né? Uma vertente de quimbanda, tem coisas ali passos a passo que você tem que seguir para fazer o negócio funcionar certinho. Mas é isso, gente. Mão de faca é uma coisa que você conquista dentro dos cultos e vertentes de quimbanda. Agora não, você tem seu assentamento e você tem a obrigação de estar alimentando aquele assentamento, você pode cortar para o seu Exu normal. Você compra os frangos, você joga o oráculo, né? Se você vai pegar o assentamento, obviamente a pessoa vai te dar o joguinho de búzios, você vai jogar o oráculo ali e vai ver o que você vai ter que dar pro Exu, o que ele quer comer, entendeu? O que ele quer que sacrifício, você vai dar e acabou. Esse negócio de mão de faca, na realidade ele já é uma coisa que veio meio deturpada por parte do pessoal do candomblé, cara, porque no candomblé, como a gente sabe, tem uma hierarquia muito grande, pai de santo manda e desmanda mesmo, né? Os babalaú, os babalorixás, as yalorixás, eles mandam e desmandam mesmo, porque ele quem manda é eles, e muitos ali querem ficar controlando a vida do filho, né? Tanto é que a maioria do pessoal que frequenta o candomblé não tem os assentamentos em casa, tem os assentamentos lá no terreiro, né, do barracão de candomblé deles, que eu acho isso super errado, né? Porque o assentamento ele vai sustentar o local onde ele está. Se o seu assentamento está na casa do seu mestre, a prosperidade, por exemplo, vai ficar dividida. Ele vai sustentar seu mestre e vai sustentar você, né? E o certo é ele estar sustentando somente você, né? Isso é uma coisa para se pensar, mas até na Quimbanda o pessoal tem a história de terreiro aí que o pessoal é obrigado a deixar o assentamento na casa no terreiro do mestre, né? Uma coisa é você não ter o espaço e pagar o seu mestre para guardar o seu assentamento. E outra coisa é você não poder pegar o assentamento. É foda. É complicado. Mas então, isso aí já vê essa parte de mão de faca assim, de você ter que conquistar uma mão de faca se você vai ter ou não ter, já é uma coisa que já veio meio assim corrompida por parte do pessoal do Candomblé que controla tudo. E isso adentrou na Kimbanda, né, quando inventaram as vertentes. Mas é isso, gente. De maneira prática, assim, você não precisa ter mão de faca para alimentar os seus eixos. Você só precisa ter um assentamento vivo, né? Um assentamento funcional. E você corta lá em cima o que você quiser, cara. Não precisa de faca específica. Eu mesmo tenho três aqui consagrada para cortar, porque se perder, quebrar, aí eu vou ter outra para usar, entendeu? A mão de faca é isso aqui. É outorga. É a autoridade que você tem para fazer o corte. É faca, se você quiser usar uma faca da Tramontina, você usa, né? Quiser ter uma faca, a gente chama a faca de obé, né, na Kimbanda, né? Então, tipo assim, se você quiser ter um obé bonitinho, você tem, se você não quiser, pode ser faca simples, só que tem que ser uma coisa que você sabe, né? Tem que ser uma coisa boa, né? Pra cortar osso, pra cortar nervo, cortar o bicho todo bonitinho, né? Então, tem que ser uma faca de qualidade. Mas é isso, pessoal, você não precisa ter mão de faca, você tendo assentamento e sabendo que o seu Exu quer comer, você vai lá e mata e dá pra ele e acabou. Agora, se você não tiver, é claro, né? Se você não tiver lugar pra matar dentro da sua casa, você tem um assentamento escondido, que nem tem um monte de gente com assentamento escondido dentro de casa, né? Porque é por causa de família, esse tipo de coisa, aí você paga mesmo o pai de santo pra cortar, né? Um tata de quimbanda pra cortar pra você, alguém com outorga pra fazer o corte ritualístico, né? Mas aí é um outro caso, né? Mas lembremos, você vai estar fazendo seu culto particular. Você, seu Exu, sua faquinha da Tramontina ali, você vai estar fazendo seu corte para ele normal, vai alimentar ele normal e vai ter o mesmo sucesso que qualquer outra pessoa iniciada tem, entendeu? O importante é estar sempre alimentando o Exu e você tem o direito total de você alimentar o seu ancestral, tá? Mas lembremos, o que você está fazendo é culto particular, zeladoria de Exu. Você não é um quimbandeiro, tá? Quimbandeiro é somente aquele que faz parte de alguma vertente de quimbanda. O seu vai ser um culto particular, beleza? E é isso, pessoal. Então, tamo junto, salve a macumba.